Ao vivo, glória a Deus. Convidar algumas pessoas aqui. Hoje nós vamos falar sobre o poder do jejum, quando o deserto se torna um altar. E se você puder, vá convidando aí as pessoas para estarem conosco. Tem uma galerinha que já falou, hoje tem célula, tá tendo um monte de coisa hoje, graças a Deus, isso é ótimo. Mas aqueles que puderem, a gente vai convidando aqui para estar aqui, porque hoje nós vamos falar desse poder do jejum e o movimento que a nossa igreja está vivendo e que nem é para ficar na nossa igreja. A ideia é que esse movimento ele possa ultrapassar os muros da igreja, e por isso nós estamos fazendo essa live, porque as informações detalhadas sobre o que nós vamos viver, elas estarão dentro de um grupo. Então, por que nós estamos falando aqui? Para que a gente possa fortalecer esse grupo. Então, aquelas pessoas que puderem fazer parte com a gente, nós estamos convidando aqui, para que a gente possa viver esse momento. E eu estou aqui, eu estou convidando aqui o maior número de pessoas aqui, para poder estar com a gente e vivendo essa bênção. Estou convidando, se você puder, vai convidando aí também o maior número de pessoas possível para estar aqui com a gente, para que a gente possa, de fato, viver o extraordinário. Quero trazer para vocês umas mensagens aqui, algumas coisas que possam inspirá-los. Seja muito bem-vindo, Samuel, pastora Débora já está por aqui, Pedrão, Del, seja muito bem-vindo, Del, nosso líder lá dos jovens, todos muito bem-vindos. Ana, amor, se puder, escreve para mim o poder do jejum. Esse é o tema da nossa live de hoje. Uma live rápida, tá, gente? 8 horas eu tenho um compromisso, tenho uma mentoria, então uma live rápida. A gente vai falar sobre o poder do jejum que nós temos vivido na nossa igreja, um movimento que começou com os voluntários da igreja jejuando, né? Obrigado, filho. Jejuando para que a gente pudesse consagrar o mês que entra ao Senhor. E a gente tem vivido algo extraordinário. Isso ultrapassou o limite do ministério e hoje a igreja está jejuando. E o Ministério Família Debaixo da Graça tem várias igrejas pelo Brasil e a gente agora foi tocado para envolver as outras igrejas e a gente já está convidando outras igrejas, porque na verdade o objetivo é falar da igreja do Senhor. Francisco, muito boa noite, Deus abençoe sua vida, viu? Então, é sobre isso que nós queremos falar com você e falar um pouco da experiência do que nós temos vivido para te encorajar. Se você é de outro ministério, se você nunca jejuou, lá na minha bio tem um grupo, ok? Para você entrar num grupo do WhatsApp. Esse grupo hoje, para vocês terem ideia, a gente abriu, deve ter 2 dias. Esse grupo hoje já tem mais deve estar hoje 100 pessoas mais ou menos. Eu acredito que depois dessa live nós vamos passar de 100 pessoas. Nós vamos jejuar juntos, gente, pela mesma. Só que tem médico acompanhando, tem um cuidado com o corpo. Ninguém está falando para fazer loucura. Nós vamos fazer da forma como agrada a Deus, ok? É claro que esses médicos que estão no grupo estão numa questão orientativa, mas nada substitui o seu cuidado com o seu médico, ok? Mas a gente quer dar muita segurança, porque esse é o tipo de jejum que agrada a Deus. Então eu quero falar rapidamente disso para vocês, sobre essa experiência, sobre o que nós temos vivido na Igreja Família Debaixo da Graça, aqui da sede, aqui de Bragança Paulista. Eu preciso dividir isso com você. Então, é algo que está assim, transformando a minha vida há anos e a vida das pessoas. Oi? A pastora está aqui com a gente. Pastora, quer entrar ao vivo com a gente aqui? Se quiser, me escreve aqui ou pede para entrar. E aí você já entra com a gente aqui. Mas, amor, a gente nem orou. Vamos orar. Vem cá orar, então. Enquanto ela não entra, vem. Vem cá orar, amor. Vem, gente. Fica aqui, amor. Você tá bonita não, Deus já te viu, que é o mais importante. Deus já te viu. Vamos lá. É que essa altura do vamos lá. Eu tô mais tá linda, ela é linda. Vamos lá, vamos orar. Lari lá de Santos, gente. Pastora, cadê você, pastora? Eu poder entrar aqui para orar. Se quiser entrar, só pedir aqui para orar. Vamos lá, amor, vamos lá que eu tenho muita coisa para entregar. Então, Senhor Jesus, nós te louvamos, Amém. Pai, te agradecemos
por mais esse momento, Pai, na tua Sim, presença, Senhor. Pai. Que esta live, Senhor, possa te honrar e te glorificar, Amém. Pai. Que Glória a mais Deus. vidas sejam alcançadas, Senhor, para que a gente possa viver as disciplinas que o Senhor nos ensinou, Amém. Pai. Queremos estar no centro da tua vontade, Sim, Senhor. Senhor Por isso, Jesus. capacita-nos, Senhor. Amém. E abençoa cada pessoa que estiver nessa live, Pai. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Em nome Eu de Jesus. creio, Senhor, que cadeias serão quebradas, Senhor. Que nós viveremos o sobrenatural, Senhor. Eu Glória a creio, Deus. Pai, nas tuas promessas, Pai. Eu creio nos teus milagres, Pai. Eu creio que nós veremos, Senhor, mais pessoas aceitando Jesus, mais pessoas curadas, Senhor, mais pessoas rendidas a Ti, Pai. Em Amém. nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ao que interessa. Eu quero dizer para você assim, algo que eu tenho descoberto e tem me chamado muita atenção. Nós cristãos temos aberto mão, a maior parte de nós, temos aberto mão de usar as armas que o Senhor nos entregou. Pastora, se quiser entrar, só me coloca aqui, ó, vai engrandecer muito a nossa live se quiser entrar, tá? Então, nós estamos abrindo mão de armas que o Senhor nos entregou. Quais são elas? Jejum, oração e palavra, ok? É isso. A gente aconselhando lá no SOS, e tem mais conselheiro aqui, ó, eu já vi que está por aqui também o Eric, né, Eric? Glória a Deus. Então, o que a gente percebe? A maioria dos casais que estão vivendo um momento de crise, que cogitam o divórcio, quando a gente pergunta, vocês oram juntos? 100% deles não oram juntos. Nós nunca pegamos um casal que faz devocional, que tem uma intimidade não só individual, mas em casal oram juntos, em casa eu estou dizendo, e que estejam, o Eric aí, e que estejam pensando em divórcio. Então, gente, o que está acontecendo? A gente tem usado armas, tentado convencer, tentado usar estratégia, tentando, sabe, brigar. Mas não são essas as armas que o Senhor nos entregou. As armas que o Senhor nos entregou são oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Essas são as armas que o Senhor nos entregou. E entre essas armas, algo que tem me chamado a atenção é que nós, os cristãos em geral, no começo da década de 80, 4% da população brasileira se dizia cristão. Hoje, mais de 30% se diz cristão. Mas se nós formos olhar, é mais fácil encontrar um cristão jejuando para emagrecer do que um jejum espiritual. Então, nós precisamos voltar a usar aquilo que o Senhor nos entregou: jejum, oração e palavra. Eu estou falando de abrir a Bíblia, eu estou falando de meditar na palavra, eu estou falando que o crente tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ter intimidade, para nós podermos reconhecer quando o Senhor fala conosco, porque Ele nunca vai falar algo que já não esteja na Bíblia, ou que seja incoerente com a Bíblia. Então nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos orar. E se somos casados, os casais precisam cultivar o bom hábito da oração em conjunto, orando pelos seus filhos, por suas noras, por seus genros. Não, Rezende, meus filhos são pequenininhos, têm 5 anos, 6 anos, não interessa. É provável que o seu genro ou sua nora já tenha nascido, ore por eles. Porque imagina se os pais deles estiverem vivendo uma situação lá de infidelidade, de agressão, isso vai de alguma forma gerar impacto na sua vida, na vida dos seus netos, das suas futuras gerações. Então agora você precisa orar, interceder, inclusive pelos netos, pelos genros, pelas noras que você não conhece, pelos filhos. Nós precisamos interceder, como a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, e tudo que se pedir aqui, preste atenção, o que Satanás quer é que a gente se afaste, que a gente não tenha alinhamento, que a gente não ore junto, que a gente não tenha causas comuns, porque quando nós temos, isso arrebenta o mundo das trevas, isso arrebenta o mundo espiritual. O mundo espiritual é das trevas, homem e mulher orando junto pelas mesmas causas. Agora, se oração é poderosa, se palavra é poderosa, e a maioria de nós já sabe disso, hoje eu quero me atentar a um fato específico, eu quero falar do jejum. Quero falar do jejum. E, gente, jejum quer dizer abster-se de comida. Sabe, infelizmente essa palavra, ou felizmente, ela tem sido usada de alguma forma. Às vezes você está vendo lá um programa esportivo e aí o comentarista diz, não, porque o time tal está em jejum de gols, o artilheiro está em jejum de gols. E aí alguns de nós cristãos estão dizendo, não, porque eu estou em jejum de biscoito recheado, eu estou em jejum de salgadinho. Nada contra, ok?
Coloque a mão nas minhas palavras. Estou em jejum de rede social. Irmão, ótimo, pode fazer, não tem problema. Mas jejum é não comer, abster-se de comida. É isso que significa a palavra. E é esse o jejum que eu estou aqui hoje para te encorajar que nós façamos. E jejum junto. Porque a palavra de Deus diz que quando o povo hebreu ficou escravizado por mais de 400 anos, o povo clamou e Deus ouviu o seu clamor. Nada contra se você entende que nós temos que vestir amarelo e ir para Paulista, nada contra. Mas nós precisamos primeiro usar as armas que o Senhor nos deu: jejum, oração e palavra. Se você pegar os cristãos daquela época que eu digo, os 4% da década de 80, alguém estava doente, o povo ia para o médico? Ia, mas primeiro orava. Não, agora inverteu, agora nós vamos primeiro no médico, a gente pergunta o Google, a gente pergunta o chat GPT. Não, presta atenção, o convite é uma volta à origem. Não, primeiro a gente ora, depois a gente recorre a alguma outra coisa. Mas primeiro nós recorremos a Deus, é disso que nós estamos falando. Não, se uma criança caiu, você pode ir para o hospital, mas vai no caminho orando. Entendeu? Não tem problema, mas vai orando. É isso que nós precisamos fazer, recorrer primeiro ali. Então o jejum que eu quero te encorajar a fazer é um jejum desafiador. Desafiador. O que é um jejum desafiador? É um sacrifício maior do que o que você já fez. Rezende, o maior sacrifício que eu fiz, eu sou viciado em café. Meu irmão, essa palavra nem combina com um cristão, viciado, ok? Porque tudo aquilo que você é viciado te controla e se transformou no seu Deus. Mas vamos dizer que você, de fato, tem o hábito de beber muito café, ok? Então você hoje, até hoje, o jejum que você fez que mais te exigiu foi que você cortou o café. Tá tudo bem. Mas o que eu quero te propor agora é, vamos dar um passo a mais? Vamos fazer um sacrifício um pouquinho maior? Para você, é sacrificante tirar o café da manhã? É. Então esse é o meu convite. Vamos tirar o café da manhã? Não, Rezende, o café da manhã às vezes eu nem lembro de tomar, eu preciso almoçar. Não, então vamos tirar o almoço? Bom, Rezende, mas não consigo ficar até às 18, não. Não, tudo bem, você faz a primeira refeição às 3 da tarde. Vamos nos desafiar com muito cuidado, vamos consultar um médico, vamos ver nossa saúde, você que é diabético, vamos medir a glicose, vamos medir a pressão, com muita responsabilidade, porque senão isso não agrada a Deus, tem que agradar a Deus, o cuidado com o templo do Espírito Santo, mas vamos nos desafiar, vamos matar a carne, esse é o convite que eu quero fazer a você, ok? E quero falar da experiência que eu vivi. Em 2020, eu não sabia se eu ia conseguir sair da pandemia, problemas de saúde meu, da Ana, e aquela confusão. A gente não sabia, né, gente? Ninguém sabia o que ia dar aquilo, e tinha a questão financeira do trabalho. E eu tomo a decisão de fazer, eu, a Ana, Pedro e Aninha, até então a gente orava junto uma vez na semana, a gente decide passar a orar todos os dias e decide passar a jejuar todos os dias. E aí, a gente faz um compromisso, por exemplo, de 40 dias sem tomar café. 40 dias sem tomar café para nós foi desafiante, porque como eu estava muito acostumado em tomar café e farinha branca, pão, isso aí, meu Deus, isso é... O que aconteceu? 10 horas da manhã parecia que eu ia morrer, dor de cabeça, uma confusão, e eu falava, estou morrendo de fome. Mas eu persisti ali, e vou te dizer, nós fizemos 3 jejuns de 40 dias sem café da manhã em 2020, e aquilo para mim foi desafiador, Mas nós passamos, e eu não consigo nem explicar como nós passamos pela pandemia, mas eu tenho certeza que ir para Deus, recorrer a Deus, orando mais, jejuando mais, eu tenho certeza que isso nos trouxe paz no meio daquela confusão. E a gente, diferente de outras famílias, você vai lembrar disso, quantos casais separados, quantas famílias foram destruídas, a nossa família saiu mais forte. Por quê? Porque nós não lutamos separado, nós lutamos junto com as armas que o Senhor nos deu. Jejum, oração e palavra, juntos. E nós saímos mais fortes. Eu nunca lavei tanto banheiro na minha vida. Eu nunca, sabe, gente, aquele negócio de ficar dentro de casa, pelo amor de Deus. E era isso, e a gente saiu mais forte, a gente se uniu mais. Mas por quê? Porque nós usamos as armas que o Senhor... Se você está entendendo, compartilha aqui, dá um sinal para mim, bota aquele emojizinho assim do amém, ó.
ok? Mas a gente usou as armas, então a pandemia não acabou para nós, o risco não acabou para nós, o que aconteceu foi que nós usamos as armas que o Senhor nos deu, jejum, oração e palavra. E dali para cá eu vim numa escalada e vim aprendendo mais sobre jejum e jejuando cada vez mais. Eu não quero te encorajar a fazer isso agora, pelo amor de Deus, seja responsável. Mas depois de 5 anos evoluindo no jejum e aprendendo e com saúde e sendo acompanhado por médicos, e aí eu jejuei 24 horas e depois eu jejuei 3 dias e depois eu jejuei 5 dias e um processo espaçado e passei a jejuar 24 horas toda semana, mesmo fora de período de jejum. Depois eu passei a jejuar 2 dias na semana, 24 horas, e eu fui aprendendo sobre isso e fui jejuando períodos maiores. E aí, esse ano, para você ter ideia, eu já fiz um período de jejum de 15 dias só na água. Depois 21 dias só na água. E recentemente, no último sábado, eu entreguei o meu primeiro jejum de 40 dias na água. Mas nós precisamos entender, quando a gente diz só na água, não é literal. Deixa eu te explicar o que é só na água. É água com gás e limão espremido. Para quê? Para melhorar o pH da água. A gente coloca sal do Himalaia na água. Para quê? Isso dá uma sensação de saciedade, ok? Eu tomo 2 colheres de água de coco por dia. Isso tudo indicado por médicos. Óleo de coco, ok? Café sem açúcar. Chá sem açúcar, porque tem hora que está desequilibrando emocionalmente, um chazinho de camomila, ok? Sem açúcar. É importante fazer atividade física, porque se você não faz atividade física, o seu corpo, ele economiza energia e você passa a se sentir cansado, você só quer ficar deitado. Então tudo isso eu fui aprendendo e fui aplicando e acompanhado por médico. O meu jejum agora, eu media glicose 3 vezes por dia, pressão 3 vezes por dia, me pesava todos os dias, porque tinha um índice que eu poderia emagrecer. Se eu emagrecesse mais do que isso, eu tinha que entregar o jejum. O médico pediu uma bateria de exames enormes, antes de começar, durante, depois. Então tudo isso com muito cuidado, E aí eu fui aprendendo a começar o jejum e não ter dor de cabeça. Eu entendi que antes de começar o período de jejum, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso me desintoxicar. Então, por exemplo, se você come uma pizza, um hambúrguer antes de começar o período de jejum, a sua chance de ter dor de cabeça é muito maior. Mas se você na última semana antes do jejum, você diminui a quantidade de carboidrato, você passa a comer. Então, assim, você muda a alimentação e isso já é um sinal de que você está se alimentando melhor também e cuidando melhor do templo do Espírito Santo. Então, tudo isso foi uma grande lição. Mas o fato é que no último sábado, eu entreguei um jejum de 40 dias, o primeiro. E eu já tenho um novo desafio que o Senhor me entregou e eu, em breve, vou estar fazendo. Mas todo esse movimento inspirou e a gente percebeu que muitas pessoas passaram a jejuar, acompanharam, oraram, torceram. Gente, que bênção, várias pessoas orando e oraram. Então foi algo lindo que aconteceu. E Deus me ensinou algumas verdades. Eu separei 40 verdades que eu não consigo falar hoje, até pelo tempo, porque o principal motivo dessa live eu já vou te dizer qual é. Mas 40 motivos que eu vou gravar um vídeo no YouTube e depois você vai ter todos esses aprendizados, mas hoje eu quero te trazer alguns. Então, assim, me ensinou verdades profundas. Esse foi um momento de confronto, né? Onde eu fui curado, eu me aproximei de novo do Senhor e de um jeito que eu nunca tinha experimentado. As pessoas falaram, você viu anjo, você foi lá no terceiro céu? Não foi nada disso, O que eu conheci foi melhor as minhas fraquezas aqui, que sempre tiveram por aqui, mas talvez eu não tivesse tanta consciência dessas fraquezas. Então hoje eu quero te contar 5 lições das 40 e quero te fazer um convite. Fica por aqui, não sai daqui, ok? E quero te fazer um convite. Muito importante que você possa, de fato, estar por aqui. Já te contei como começou em 2020, né? E aquela coisa toda. E como isso foi importante para nós. E eu nunca mais parei de jejuar, ok? Nunca mais parei de jejuar. Fazer dias de live. Quê?
40 dias de live. 40 dias de live. Eu já faço live todo dia, meu irmão. Se você não sabe, 6h17 eu estou aqui. Amanhã nós estamos estudando o livro de Crônicas, primeira crônica, e eu estou dizendo que lições esse livro traz nas nossas finanças e empreendedorismo, 6h17 da manhã. Mas a ideia, a princípio, do jejum vai ser um vídeo com os 40 aprendizados que eu tive nos 40 dias de live. Mas obrigado pela sugestão, viu? Muito obrigado. Vamos fazer o que nunca fizemos para viver o que nunca vivemos. Ô, Glória! Vou repetir então o que a Flávia falou. Vamos lá? Precisamos fazer o que nunca fizemos. que nunca fizemos Para viver o que nunca vivemos. o que nunca vivemos. E é isso. E é se aproximando do Senhor. Cada vez mais se aproximando do Senhor, ok? Glória a Deus, muito aprendizado aqui. É isso aí, Bia. Então, é muito importante que nós possamos entender isso. Então, em um desses jejuns, o Espírito Santo ele me confrontou. Deixa eu te dizer, eu fui numa escalada. Então, assim, eu nunca tinha jejuado, tirei o café da manhã, depois jejuei um dia, e aí, guiado pelo Espírito Santo. O meu filho, Pedro está no 8º dia hoje de jejum, se eu não me engano, terminando o 8º dia, 8 dias na água, tá bom? 9º dia hoje? Hoje é o 9º dia, então amanhã é o 10º dia, o último dia do Pedro, é isso? Então vamos lá. Então, o Senhor me confrontou. Quando eu estava nessa escalada e o Senhor me pediu para fazer um jejum eu sempre pergunto, você vai fazer o jejum, quem te pediu? Foi o Espírito Santo que te pediu? Você está fazendo o que você quer, está tirando da sua cabeça, você quer bater o recorde de alguém? De verdade, o que tem por trás disso, né? E o Senhor foi me dando, tanto que eu já sabia no ano passado que eu estaria de jejum de 1º de setembro a 10 de outubro. Eu já tinha clareza disso, que o Senhor já tinha me dito. Mas nesse processo de aprendizado que o Senhor me entrega, eu começo um jejum de 7 dias e no 5º dia, o Espírito Santo é muito claro comigo e ele diz, estávamos em grupo, meu pastor da antiga igreja que eu era, alguns pastores, a gente junto jejuando, e eu chamei o meu pastor e um outro pastor que eu amo muito lá e disse, pastor, eu estou entregando meu jejum. E ele disse, por quê? Porque eu recebi uma orientação clara do Espírito Santo que era para entregar. Ele é mesmo, Rezende? Mas você está se sentindo mal? Não estou me sentindo não, pastor. Eu completaria esse jejum tranquilo, mas o Espírito Santo disse, entrega agora. E eu estou entregando. E aí ele disse, mas me diz, o que houve? O Espírito Santo me confrontou e disse, você está muito orgulhoso, você está achando que você está batendo recorde, que você está indo muito bem, na tua força. E não é para isso que você está jejuando. Então pode parar agora, não faz sentido o que você está fazendo. Então eu quero já te dizer, muitas vezes eu fui muito tratado em todos esses jejuns e o Espírito Santo me confrontou muito. Então eu estava mais preocupado em bater recorde do que de me relacionar com ele. Outra coisa que muitas vezes e talvez tenha alguém aqui pensando nisso, o Espírito Santo me deu muita tranquilidade no meu coração, até porque eu li muitos livros sobre jejum e oração, ouvi muito o pastor Luciano Subirá, Valnice Milhomens, muita gente boa. E uma coisa que me confrontava era de eu não contar que eu estava em jejum. Não, mas eu não saí fazendo propaganda. Mas por outro lado, se Jesus não tivesse contado que jejuou, se Esther não tivesse contado que jejuou, né, como a gente saberia? E algo que o Senhor colocou no meu coração não é para eu me vangloriar, não é para eu deixar o orgulho tomar conta, mas é importante que nós possamos inspirar outras pessoas, ok? É importante que nós possamos inspirar outras pessoas, deixando claro que não é na nossa força, é na força do Senhor. Então, muito importante. Naquela hora, quando o Senhor me confronta, ele diz, eu não quero o teu esforço, eu quero o teu coração. Presta atenção, não quero o teu esforço, eu quero o teu coração. Para de achar que é na sua força, você está se afastando de mim, jejuando e achando que está chegando perto de mim. Não, eu não quero o seu esforço, eu não quero que você se orgulhe. Não, eu quero o seu coração, eu quero a sua entrega. É isso que eu quero. Então, eu fui muito confrontado sobre isso, né? E ali eu entendi que jejum não tem a ver com resistência, tem a ver com rendição, é pelo contrário. E eu tenho falado sobre isso, momentos que eu tinha certeza, eu falei, eu cheguei no final das minhas forças, eu não aguento mais. Não por fome, porque a ciência nos mostra que não é fome. Mas no meu emocional, era a minha carne brigando contra o meu espiritual. Muito forte, muito forte. E essa qual era a hora? Qual era a hora? Era a hora de dobrar o joelho, ir para o quarto, abrir a Bíblia e falar, Senhor, só o Senhor.
Porque se eu deixar na vontade da minha carne, eu vou ali agora. Até porque eu não sou obrigado a jejuar. Essa é uma decisão a partir da liberdade que o Senhor me deu para fazer as escolhas. Eu não sou obrigado. Não vai acontecer nada comigo se eu chegar ali agora e fizer um prato de comida e comer. Tá tudo bem. Mas eu sou livre. O Senhor me libertou. E é por causa dessa liberdade que eu escolhi jejuar. E agora, Senhor, só que sabe o que eu descobri? É que eu não consigo, eu não tenho força. E não é fome, porque eu estudei, e eu vou dizer isso para vocês, não é fome. Você não sente fome. É a carne. É a carne, a necessidade da carne. Então eu dizendo, Senhor, eu já estou tranquilo no meu coração, eu estudei, eu sei que isso não é biológico, eu sei que isso não é físico, eu sei que eu não vou morrer. É só a minha carne gritando que quer comer e eu não tenho força para vencer. Eu preciso que o Senhor me ajude. E o Senhor me capacitava. Então é a dependência total de falar, Senhor, eu não tenho mais força. Sabe, eu não aguento, eu não tenho mais força, não vai dar, não é para mim. Eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, é em vão eu estou lutando isso aqui. Eu preciso do Senhor. E aí o Senhor, o Espírito Santo me sustentando. Gente, algumas pessoas dizem, sabe por que eu não faço? Porque eu não consigo. Eu digo, eu também não. Eu também não. Se o Espírito Santo não tivesse me capacitado, eu não teria conseguido, e não por fome. Não por fome física, biológica, presta atenção. Acabou de entrar a Beth aqui, a Beth está grávida, não aconselho, pelo amor de Deus. Mas eu não tinha nenhuma questão que me proibisse. Todos os estudos, todos os exames mostravam que eu estava apto para fazer, ok? Então é muito importante que a gente possa entender isso. Isso é eu virar carne, isso é matar a carne. Mas eu preciso do Senhor. Então é muito importante que nós possamos entender isso. Eu ia aqui porque eu fiz um roteirinho aqui para não deixar de falar nada, mas estamos indo embora. É o Senhor que está no controle de tudo aqui. Então assim, hoje o Pedro então está no 9º dia, não é isso? De jejum. E a minha filha, Aninha, que chegou hoje de uma missão no Nordeste, ela também dizia assim, cara, eu não consigo jejuar. Não consigo jejuar. E a Aninha jejuou 2 vezes 24 horas enquanto eu estava no período de jejum, de 40 dias. E eu me lembro de dizer para ela, filha, mas e aí, o teu problema de estômago e essa questão toda? E ela disse, pai, tu jejuou 40 dias na água, tu acha que eu não vou jejuar 24 horas? Não, eu orei aqui, estou entregando para Deus e eu vou jejuar. E ela viu que não é na força dela e ela venceu. Ela venceu. A Aninha tinha dificuldade para fazer jejum até meio-dia. Ela fazia, mas ela tomava um café com leite cedo, porque o estômago dela doía. Mas ali ela venceu, e eu não disse para ela fazer, foi uma coisa do coração dela. E o Pedro? Isso foi uma coisa muito forte que aconteceu. A gente teve aqui, vocês que são da família de Bar da Graça sabem disso, no sábado a gente teve aqui a conferência de células. E quando a conferência termina, o carro do Pedro está na oficina, e aí o Pedro fala, pai, eu vou sair com o pessoal aí, com jovens, e eles vão ali comer um lanche, vão na lanchonete, eu vou com eles, e eu estava com um casal de amigos aqui, e eu disse, Pedro, eu vou embora com um casal de amigos, e faz o seguinte, vai você com o meu carro. E aí ele, não, então tá bom. E aí depois eu falei, não, peraí, Pedro, cara, tu esqueceu, tu tá de jejum, cara, como é que tu vai pra lanchonete? Não, tu tá de jejum. Aí ele falou assim, pai, tu passou 40 dias de jejum, cara. Tu saiu com a gente para almoçar, tu foi nas festas, tu não recusou um convite de almoço, tu foi... Eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou deixar de viver nada. Eu vou sentar na mesa, o pessoal vai pedir lanche e eu vou estar com eles, só que eu vou manter meu jejum. E, gente, isso para mim foi algo muito forte. Olha como a gente tem esse papel de inspirar. E deixa eu te dizer, você sempre vai influenciar quem está no seu retorno, no seu entorno, você não tem opção. Sempre vai influenciar. Positivamente ou negativamente. Se você se alimenta mal, os seus filhos, as pessoas que miram em você vão se alimentar mal. E não adianta dizer, come isso que isso faz bem, sendo que você não come. Então presta atenção, ele decidiu, e depois, no dia seguinte, eu acabei indo também na lanchonete, era uma das minhas listas de desejos que eu fiz durante o jejum, eu falei, quando eu entregar eu vou. E aí nós fomos, tinha um casal que estava aqui na live, até o Daniel e a Lari estavam nos visitando, foram também, a Bia, a namorada do Pedro, estava aqui na live, foi também. E o Pedro vai de novo, no dia seguinte a lanchonete, senta com a gente, pede a aguinha dele e toma a aguinha dele inteira, ok? E não come. E, gente, como o Pedro gosta de hambúrguer. Gente, isso é matar a carne, porque presta atenção,
Se você vai agora para uma floresta, viver numa montanha o resto da vida, decidido a não pecar, não olhar para outra mulher, decidido sabe, a não mentir, decidido a não roubar, decidido a não pegar o que é seu, mas você está no alto do monte, mas esse não é o papel. Presta atenção. A Lari está por aí ainda, estava com a gente lá na lanchonete. Um navio, quando ele está atracado no porto, ele está seguro, mas o propósito do navio não é ficar no porto. O propósito do navio é atravessar o mar, é atravessar os oceanos, é chegar num outro continente. Então não é sobre segurança. Então quando eu venho para casa, eu me intoco, eu estou seguro, mas eu não estou enfrentando o mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso que a gente fez de ir na festa, de estar lá, de estar sentado. E às vezes dói, mas falar, Senhor, me ajuda. Eu fui no aniversário, de quem a gente foi no aniversário? Da esposa do Vitor, né? Da Luciana. E eu me lembro do pessoal comendo churrasco e todo mundo em volta em mim, como eu gosto de churrasco. Eu devo ter ido no banheiro várias vezes. E é claro que eu fui muitas vezes porque eu estava tomando muita água, mas teve vezes que eu fui para me render ao Senhor e eu falei, Senhor, me ajuda, tá difícil. Eu não quero ficar mal-humorado, eu não quero levantar daquela mesa, eu não quero deixar de participar, mas eu não consigo. Eu preciso do Senhor, vem comigo, não me deixa, não me deixa. Eu estou lá. E as pessoas não é por maldade, mas de forma natural, falando, gente, essa carne está muito gostosa. Gente, e essa salada? Não, você provou essa maionese? Não, e esse docinho? Olha esse doce. Sabe? Não é por maldade. Mas aí você fica, meu Deus, Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Senhor. Porque senão eu pego o doce, porque não tem nada que me obriga a não pegar, é um compromisso meu, fruto da minha identidade. A Kelly está botando encontro de casais, sentei na mesa todos os dias, e o pessoal, nossa, que comida boa, e tava com a cara maravilhosa. Eu pensei, gente, será que ano que vem, quando eu não tiver de jejum, vai ter isso aqui e tal? Gente, é importante, é importante. E aí, quantas vezes eu estava ali, às vezes eu ficava mais calado, eu estava assim, Espírito Santo, me deixa não, fica aqui comigo, me ajuda, me ajuda. Então é importante que a gente esteja. Então nós temos vivido essa experiência e aí eu tenho vivido a experiência e não obriguei ninguém aqui em casa, mas a Ana já jejuou 7 dias, Pedro agora está chegando a 10 dias, Aninha que não conseguia 24 horas jejuaram. E não é jejuar por jejuar, isso aumenta a intimidade de cada um de nós com o próprio Senhor. Muda o centro de gravidade da vida. O centro de gravidade deixa de ser as coisas da carne e passam a ser as coisas do alto, as coisas do céu. Muda o centro de gravidade da vida, porque a mesa é o lugar onde nós mais pecamos. A mesa, a Edna também estava na mesa. É isso aí. E ela estava de jejum de doce. É isso, matando a carne também, no meio da galera com doce. Eu me lembro, a Edna lá também. Então presta atenção. A mesa é o lugar onde a gente mais peca. A gente sabe o que não pode comer, a gente sabe que aquilo faz mal, a gente sabe que passou do limite, que não podia ter comido aquilo tudo. Mas a mesa talvez seja hoje dos ambientes que a gente mais peca. E o cristão tem aquela piadinha que ele diz, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Mas presta atenção, na Bíblia, está no mesmo lugar de outros pecados, não está em um lugar diferente, não é um pecado de segundo, não, está no mesmo lugar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então o domínio próprio, dominar sobre a carne, deixar o Espírito Santo me capacitar, a mesa é um lugar extraordinário para que nós possamos vencer, para que nós possamos de fato liberar. Quando acaba minhas forças é a hora que eu me entrego para o Senhor e falo assim, agora só o Senhor, Pai, que eu não tenho mais força, ok? Então, o maior milagre, dos maiores milagres que eu tenho visto é essa transformação, inclusive, dos nossos filhos. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês aqui, deixa eu compartilhar aqui 5 lições aqui, rápidas aqui, a gente já vai terminar, tá, gente? Eu prometi para vocês que era rápido, vai ser rápido. Mas a primeira delas que eu quero compartilhar com você é que o jejum não muda Deus. Presta atenção. O jejum não muda Deus, ele muda você. Se você está entendendo, coloca aqui a mãozinha aqui. O jejum não muda Deus, ele muda você. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? O jejum não muda Deus. E ele transforma a minha mente. Eu ouço pessoas dizerem assim, não, brigadeiro eu não aguento, né? Não, brigadeiro é minha perdição. Não, presta atenção, você sabe qual é o fundamento disso que você está dizendo? Que brigadeiro você não aguenta? Sabe quando você diz, não, lasanha eu não aguento, aí é demais para mim? Sabe o que você está dizendo? Que isso tem domínio sobre você? É disso que nós estamos falando. Então presta atenção,
eu preciso entender quem é o meu Deus, e tudo que eu não domino me domina. Quando eu não era cristão, eu não conseguia sair, não tomar uma cerveja. Então eu descobri que eu era escravo, porque eu não ia num lugar que não tivesse cerveja. Não que eu ficasse bêbado, não, ninguém nunca me viu bêbado, ainda mais na fase adulta, ninguém nunca me viu. Mas eu não ia num lugar que não tivesse, isso é prisão. Da mesma forma, se você tem uma porção de batata frita, que você sabe que isso te faz mal, e você não consegue deixar de comer, presta atenção, essa batata frita virou o seu Deus ali. Sabe a Coca-Cola, estão dizendo aqui, ó. Não, porque não, Coca-Cola é demais. Gente, nós precisamos entender com que a gente está lutando. Então, não vos conformeis com este mundo. Ou tu acha que vai ter Coca-Cola no céu? Presta atenção no mundo espiritual. Eu não vivo sem Coca-Cola. Algumas pessoas dizem assim, eu não vivo sem Coca-Cola. Então, presta atenção. Você acha que vai ter um bar da Coca-Cola lá na eternidade? Você vai ter lá, você pode ir glorificar Deus ou você pode ir para o bar tomar Coca-Cola. É isso? Presta atenção. Hã? Virou Deus? Não, filho, não. E quando você diz no mundo espiritual, eu não vivo sem Coca-Cola, é tipo assim, ó, lá tem Coca-Cola? Não, então eu não vou. Não presta atenção no que nós estamos dizendo. Glória a Deus. Ok, deixa eu ver mais aqui. Legal. Então vamos lá. O jejum não muda a vontade de Deus. Ele muda o nosso coração para se alinhar à vontade dele. Deus não se transforma com o nosso sacrifício. Nós é que nos transformamos pela presença do Senhor. Nós sentimos a presença do Senhor. Então, o jejum não é para fazer Deus nos ouvir melhor, mas é para que nós possamos ouvir a Deus, ok? Nós possamos ouvir a Deus. Café tem que ter, Deus, por favor. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, é isso aí. Celício estava com a gente ontem à noite aqui no grupo do Oasis aqui, né? Bom, vamos lá. Segundo, o deserto não é punição, é preparação. O deserto não é uma punição, o deserto é uma preparação, ok? Você vê que o povo hebreu, quando ele sai do cativeiro, ele passa pelo deserto e demora mais por falta de juízo, e depois, em seguida, o que vinha? A terra prometida. Então, nós precisamos entender isso, ok? O deserto, e foi um deserto para mim. Sabe, gente, ter comida na mesa, eu tenho a impressão que a comida nunca foi tão gostosa, tão cheirosa, eu nunca recebi tanto convite para ir comer na casa dos outros, tomar café. Inclusive pode me convidar, mas eu não recusei nenhum. Tiveram pessoas que não me convidaram porque ficaram com pena, fiquei sabendo disso depois. Eu ia te convidar, mas não te convidei, que você estava de jejum. Mas os que me convidaram, eu não deixei de ir em nenhum. Então, Mateus 4,1 diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Presta atenção. Não foi Satanás que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto. Então, quando Deus nos leva, presta atenção, quando Deus liberta o povo hebreu, não é Satanás que leva o povo hebreu ao deserto, é Deus que leva o povo hebreu ao deserto. Então, nós precisamos entender, porque tem algumas pessoas que dizem, não, isso só pode ser Satanás. Não. E aí, eu entendi isso, e vou dizer, foi um período de deserto, porque eu tive momentos de solidão, só eu sabia o que eu estava sentindo. Foram momentos de deserto, mas nesse deserto eu podia ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes, sem força, eu tinha que me agarrar e eu só tinha Ele. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito, não foi empurrado pelo inimigo, né? O deserto ele é um campo de treinamento, assim como o jejum foi um campo de treinamento. Terceira lição, o amor de Deus está até nos detalhes mais simples. Compartilhei isso no culto domingo, né? Lá em Mateus 6, 26, 28 diz, olhai as aves do céu, observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam, e contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E eu contei isso lá no culto, eu me emocionei quando eu terminei o jejum de 15 dias. E eu olhei para a mesa e vi aquela comida, eu pensei, Senhor, isso aqui é a prova do seu amor. E a Ana falou, eu não sou um cara de me emocionar fácil, mas eu pensei, eu olho para a comida do meu cachorro, que ela tem todos os nutrientes que ele precisa, mas ela tem sempre a mesma densidade, a mesma cor, o mesmo sabor, é do mesmo jeito. E eu pensei, na criação do mundo, Deus tinha tanta coisa para se preocupar, ele podia ter feito uma ração, um único fruto, com todos os nutrientes, que resolvesse a questão nossa, com um único gosto.
Então presta atenção, por que Deus se preocupou em fazer frutas diferentes, com densidade diferente, sabores diferentes, umas são mais azedas, outras são mais amargas? Sabe o que é isso? É amor. É amor nos detalhes. É amor. O mundo podia realizar todos os planos de Deus sendo monocromático, porque Deus fez as cores para o mundo ficar mais belo. É amor. Nós precisamos estar atentos. E muitas vezes a gente só consegue entender algumas coisas quando eu perco. Nossa comida muda de sabor quando eu fico sem comer, gente. Muda de sabor. A hora que eu olho, a hora que eu vejo, eu falo, meu Deus, quantas vezes eu passava na cozinha, pegava uma banana e depois eu nem lembrava que eu tinha pego. Mas hoje, quando eu estava de jejum, eu ficava, Senhor, vai chegar o dia que eu vou poder comer uma banana de novo, eu vou passar aqui, eu vou poder comer uma banana. E é diferente, as coisas ganham uma outra, é diferente a forma como a gente vê as coisas, muda o centro de gravidade, o nosso centro de gravidade. Então o jejum, ele tira o foco do que falta e abre os nossos olhos para o cuidado de Deus nos detalhes, para o cuidado de Deus. Alguém botou aqui alguma coisa de água, alguma coisa? Verdade, obrigado, Pai. Não, é isso mesmo. Até na restrição ele continua generoso. A ausência de comida nos ensina a reconhecer a presença que sustenta, porque na verdade nós não temos a necessidade de comer que nós achamos que temos. E a ciência nos ensina isso. Em 2016, um japonês ganha o Prêmio Nobel de Medicina. Gente, Prêmio Nobel de Medicina. Esse cara, o que ele mostra? O nosso corpo, ele não sente fome. Quando a gente fica sem comer 24 horas, começa um processo de autofagia, onde o corpo começa a se alimentar das células defeituosas. É por isso que quem jejua frequentemente, com cuidado, atenção, de forma saudável, tem menos chance de ter câncer, de ter mal de Parkinson e uma série de outras doenças, porque o corpo se renova, ok? O corpo se renova, é importante que a gente entenda isso. Isso é provado cientificamente, mas isso já estava na Bíblia, porque Deus nunca nos pediu para fazer nada que nos faça mal. Tudo que Deus nos pediu para fazer, mesmo que o homem hoje não tenha explicação, mas um dia nós saberemos, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Então, você está dizendo lá que é para jejuar, e Jesus nós já vou encerrar, tá, gente? Vamos ver, provavelmente sim. Aí é uma questão técnica aqui, né? Então, o jejum, ele tira o excesso da mesa para revelar a abundância do céu. Quarto, a carne luta pelo controle, mas o espírito luta pela liberdade. Eu quero fazer um convite a vocês, por favor, não saia não, peraí. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, e esses se opõem um do outro. Durante o jejum, o corpo grita por conforto, mas o espírito clama por domínio. Ok? Durante o jejum, o corpo grita por conforto, o corpo quer isso, mas o espírito clama por domínio. E é nessa guerra que Deus nos liberta das vontades que nos dominam, porque não é necessidade, é vontade, ok? Não é necessidade. O jejum não é sofrimento, o jejum é libertação. Quando a carne cala, o espírito assume o trono. Quando a carne cala, o espírito assume o trono. Deixa eu te dizer, antes de dizer qual é a quinta lição, eu quero te fazer um convite. Se você entrar lá agora na minha bio, lá em cima, ok? Você vai ter a possibilidade, se alguma coisa não funcionar, me manda mensagem. Nós criamos um grupo no WhatsApp, esse grupo hoje agora deve estar com pelo menos 100 pessoas, onde nós vamos fazer todo acompanhamento. Acredito que ainda essa semana teremos uma reunião com o doutor Thales, que cuida da minha saúde, me acompanhou em todos os dias do jejum, cuida do pastor Josué, cuida da Ariane, cuida do casal cheio da graça. É uma bênção, eles são uma bênção de Deus. E o doutor Thales vai estar ali, eu quero envolver outros médicos da nossa igreja para tirar dúvidas sobre o jejum, dúvidas científicas, ok? Sobre o jejum. E dependendo do seu caso de saúde, ele vai te orientar a procurar um médico. Nós vamos jejuar juntos, ok? 29, 30 e 31. Tem algumas pessoas já começando. Pera, não queima largada, calma aí. 29, 30, 31 desse mês de outubro. Nós vamos jejuar juntos e vamos acordar às 3 da manhã, como fizemos em outros períodos. 3 da manhã, no dia 29, 30 e 31, por uma causa comum, ok? Pela igreja do Senhor, ok? Nós vamos orar pelo nosso Brasil, nós vamos orar e jejuar para que todas as maldições onde nós demos abertura ou antigas gerações deram, que sejam quebradas no nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor, então se você é de uma outra igreja, um outro lugar do Brasil, não importa.
chama o seu pastor, chama seus líderes, vem jejuar com a gente, entra nesse grupo, receba esse acompanhamento médico, esse cuidado, entenda o que nós temos vivido, acorde conosco, nós vamos orar juntos, nós vamos entrar numa sala de videoconferência e vamos orar juntos. Se você não quiser abrir a câmera, não abre, mas se você puder abrir, abra a câmera e venha clamar conosco. Nós oramos por volta de 3 até 3:30 da manhã, são só 3 dias, mas é importante que nós façamos sacrifício, que nós possamos nos posicionar no mundo espiritual. Esse convite que eu quero fazer para você e quero te pedir para mandar para todo mundo que você conhece. Vai lá na minha bio, copia o link do grupo lá, manda para todo mundo que você conhece, que está disposto a viver isso com a gente. Você não vai ser obrigado a jejuar 3 dias, nós não vamos pedir isso para você. O que a gente vai te orientar e te pedir é, faça o jejum mais desafiador que você já fez. É isso. Mais desafiador o quê? É tirar o café da manhã? Tira o café da manhã. É ficar sem almoçar? Fique sem almoçar. É tirar o doce? Tira o doce. Não tem problema, mas que seja o mais desafiador que você já fez. Esse é o nosso pedido. E se você não quiser fazer também, não tem problema. Rezende, eu só vou orar. Então ore com a gente às 3 da manhã. Rezende, eu vou jejuar, mas não vou orar. Tá tudo bem. Rezende, eu não consigo nem jejuar, nem orar, mas eu vou interceder. Eu vou orar num outro momento pelas pessoas que vão orar e jejuar. Tá ótimo. Tá ótimo, não importa, e não tem peso assim, quem jejuou 3 dias, não é uma competição. Lembra da passagem onde Jesus está ali do lado do gasofilácio e a senhora viúva vem lá e dá uma moedinha e ele diz, essa foi quem mais contribuiu. Talvez o seu jejum do café da manhã suba a Deus com um perfume muito melhor do que alguém que está jejuando 3 dias. Fique em paz, entregue o seu maior desafio com cuidado, com temor e com oração. É isso que nós pedimos. Se você não pode orar às 3, ore em outro horário, mas se pode, essa turma junto, orando junto, jejuando junto, tendo o mesmo clamor. Isso é muito importante. Então esse é o convite que eu quero fazer a você e que você possa estender esse convite a outras pessoas. Quinto aprendizado que eu não posso deixar de te entregar. Quem atravessa o deserto com Deus nunca vai sair como entrou. Presta atenção. Nunca vai sair como entrou. Mateus 4,11 diz, então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Presta atenção, Jesus é batizado, ele passa 40 dias no deserto, ele é tentado, e o diabo fala, deixa ele. Presta atenção, todas as maldições que possam ter entrado na sua vida e te impedido de receber as bênçãos do Senhor, cairão após esse jejum e essa oração. Nós estaremos juntos, clamando e orando ao Senhor. Nenhuma legalidade vai ficar de pé no mundo espiritual com esse jejum e essa oração, mas vamos fazer isso juntos. Dia 29, dia 30, dia 31 de outubro. Nós vamos consagrar o mês de novembro, que será o melhor mês da nossa vida até então. Nós viveremos um verdadeiro avivamento, as bênçãos chegarão. Aquelas pessoas que você ora para que elas vivam uma experiência com o Senhor, vão viver, a cura daquela doença vai acontecer, as portas se abrirão, ciclos serão quebrados. Vem com a gente jejuar e orar, nós estamos criando um exército. O Senhor está colocando isso no coração, porque o Senhor pede que o povo dele clame, ok? Então é muito importante que você possa fazer isso. Esse é o meu convite. Se você ainda não está no grupo lá do WhatsApp, vai lá na minha bio agora, entra. Se você é conhecido nosso aqui, tem meu telefone, manda mensagem para mim, para Ana, a gente vai te guiar. Tem médico no grupo, ok? Tem atenção, tem uma pessoa aqui que jejuou 40 dias, nós não vamos colocar você em risco, pode ter certeza, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quem tá... O que é? Vai estar. Se você vai estar com a gente, coloca aqui, né, a mãozinha aqui do amém, que eu vou saber que você vai estar com a gente. A Flávia, eu creio que será um novo tempo para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Flávia, nós já temos vivido muita coisa, né, Flávia? Com tudo que a gente tem vivido na nossa igreja, que está vivendo já um avivamento, e eu creio que coisas maiores virão. O Senhor tem muito mais para nós, não é isso? Gente, eu tinha falado para vocês que era rápido, mas eu não consigo, eu falo demais, falei mais do que ele queria. Mas Deus abençoe a sua vida, obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua atenção, compartilhe esse compromisso onde as pessoas estiverem no mundo que possam entrar com a gente. E a minha esposa linda e maravilhosa vai orar para que a gente possa encerrar.
É isso, Vamos amor? orar, vamos orar. Descabelada mesmo, vamos orar. Isso aí. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, por este Amém. momento, Pai, por esse compartilhar do marido, Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor vai fazer Glória na a nossa Deus. nação, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer na cidade de Bragança e todas as outras cidades que estarão conosco, Pai. Amém. Pai, nós cremos no Teu poder e estamos nos colocando, Senhor, à disposição, Senhor. Oh, Papai, vem fazer em nós, Pai. Oh, Senhor, assim como em atos, Senhor, que possamos viver, Senhor, a plenitude no Teu Espírito, Pai. Queremos ir águas profundas contigo, Senhor. Por isso, pega na nossa mão, Senhor, e vem nos capacitar, vem nos levar no mais profundo contigo, Senhor. Ah, Senhor, eu creio que haverá Amém. curas, eu creio que haverá libertação, Senhor. Amém. Eu creio que haverá renovo, Senhor, em Glória. nome de Jesus, Pai. Cadeias serão quebradas, Pai. É um exército nome se de posicionando, Jesus. Senhor, aos teus pés. Eis-nos aqui, Senhor, nos conduza. Em nome de Jesus, amém, amém. Nos dê uma boa noite de sono. Fiquem Beijo. com Deus. Deus abençoe todos vocês. Até mais. Bora. Vamos ver se eu consigo deixar gravado, gente.